had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Olá! Voltamos com vitória em dose dupla para este podcast. E, sim, vitória em dose dupla, mas duas vitórias que a gente tem coisas a dizer, né? Afinal, de um lado, Cleveland Cavaliers sem Donovan Mitchell e os Celtics com alguns problemas para fazer esse placar de 3-1 que se encontra agora. Do outro, mais um jogo de gosto duvidoso dos meninos do OKC, mas que terminou com vitória. E o que nos importa no fim das contas aqui como torcedoras são as vitórias e os nossos dois times aí venceram. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses dois jogos que aconteceram na noite de segunda-feira. Boston Celtics vencendo os dois jogos em Cleveland, abrindo 3-1 na série, a série que agora volta para o TD Garden, com o Celtics podendo fechar o segundo round também em 4-1. O Celtics venceu, então, o Boston venceu o Cleveland por 109-102. Vamos aos números para falar um pouquinho desse jogo. Tivemos 3 mudanças de liderança. O Cavs liderou ali no comecinho do primeiro quarto, bem no comecinho, e também logo depois do intervalo. O resto foram momentos de liderança do Boston Celtics, que chegou a abrir 15 de vantagem. O Cleveland Cavaliers teve 6 pontos de vantagem. Como eu falei, 3 mudanças de liderança. Durante 2 momentos tivemos o jogo empatado e a maior run foi de 12-0. Rebotes: 48-32 para o Celtics. Assistências: 26-15 para o Cavs. 8 steals para o Cavs, 6 para o Celtics. 4 blocos a 3 para o Celtics. 14 turnovers para o Celtics, aparentemente achou que fazia parte aí das estatísticas positivas. 7 para o Cavs. Aproveitamento de 49% de field goal para o Celtics, 44% para o Cavs. 3 pontos, 37,5 para o Celtics, 31 para o Cavs. Linha de lance livre, 87,5 para o Celtics, 71 para o Cavs. Pontos de contra-ataque, 22-15 para o Celtics. De segunda chance, 16-10 também para o Celtics. E dentro do garrafão, 44-38 para o Cavs. Os líderes desta partida: Jason Tatum com 33 pontos, Darius Garland com 30. Lembrando que Donovan Mitchell não jogou. 11 rebotes para o Tatum, 9 para o Evan Mobley. 7 assistências para Max Strus, 5 para Drew Holiday e 1 bloco para o Al Horford e também para o Dean Wade. Vamos aos números individuais, começando pelo Cavs, que acabou sendo derrotado em casa novamente. 30 pontos então para o Garland, que teve também 7 assistências, 3 rebotes e 2 steals. 19 pontos para Evan Mobley e também para Caris LeVert. O Mobley teve também 9 rebotes, ficou a 1 rebote aí do duplo-duplo. O Max Strus teve 15 pontos, 7 rebotes, 7 assistências, além de 2 steals. E o único que não teve aí na casa de pelo menos 15 pontos entre os titulares foi Isaac Okoro com 2 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. O banco do Cavs, que teve 4 jogadores aí nessa rotação, contribuiu com 17 pontos. Pelo lado do Boston Celtics, tivemos aí a dupla JJ combinando para 60 pontos e 19 rebotes, além de 6 assistências e 2 steals. Jason Tatum com duplo-duplo, 33 pontos, 11 rebotes, 5 assistências, 27 pontos para Jaylen Brown, além de 8 rebotes. Drew Holiday também fez uma senhora partida, 16 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, 3 steals e 1 bloco. E Derrick White, que alguém aparentemente roubou os poderes aí do nosso careca, apenas 5 pontos, 7 rebotes, 3 assistências e além de números baixos, né, para ele, o aproveitamento
pífio, um arremesso de quadra em 6 tentados, vai um pouco menos aí de 17%, e na linha dos 3 pontos, que é uma arma, assim, fantástica dele nesses playoffs, 1 de 4. Então, realmente tá sofrível aí o Derrick White nesses 2 jogos em Cleveland. Do banco de reservas do Boston Celtics, saíram 3 jogadores, né, uma rotação mais curta do Celtics via de regra. Pritchard, Cornet e Sam Hauser contribuíram com 22 pontos. Agatha, a gente sempre falou aqui que o Celtics, assim como o OKC, né, acho que os nossos 2 times têm várias coisas em comum, como a gente fala desde sempre, né, para além de serem formados em sua essência via draft. Mas são 2 times que têm, sim, um ataque poderoso, mas que tudo começa na defesa. E Jrue Holiday ontem jogou um absurdo dos 2 lados da quadra em um dia de ausência de Derrick White novamente. Tudo começou na defesa, né, com números de rebotes. O Celtics teve 16 rebotes a mais do que o Cavs, isso sem ter, né, o Porzingis ainda. E aí, ofensivamente, a maturidade de Jason Tatum e Jaylen Brown, principalmente com o Jrue Holiday matando bolas importantíssimas, fizeram com que o Celtics conseguisse vencer. Levou sufoco. Né? O Cleveland Cavaliers apostou em um jogo mais coletivo, o Garland tentou chamar a responsabilidade, principalmente no primeiro tempo, mas o Celtics, aquela coisa, né? Não convenceu como convenceu durante toda a temporada regular, mas está vencendo seus jogos. Né? Está vencendo seus jogos com ou sem Donovan Mitchell, com ou sem, na primeira rodada contra o Miami Heat, com ou sem o Miami Heat aproveitando tudo da linha dos 3 pontos. E o cenário parece muito parecido, de fato, com a primeira rodada, né? A Agatha, o Celtics perde o segundo jogo, com o time adversário tendo um grande aproveitamento da linha dos 3 pontos, com o time tendo dificuldades de defender esse perímetro, e aí vai lá, vence o terceiro jogo e vai encaminhar o quarto jogo no TD Garden, podendo fechar essa série também em 4-1. Para você, qual foi a chave da vitória desse Celtics, dessas 2 vitórias, né? Conseguiu 2-0 fora de casa, e qual é o mundo para o Cleveland roubar mais um jogo em Boston para tentar esticar essa série? Outro dia mutada, cá estou. Drica, tava falando com a Boca hoje, inclusive, um convite, né? Pra quem acorda cedo e tá lá no trabalho, ou enfim, em qualquer outro lugar, e pode assistir uma live. Eu tô fazendo lives diárias com a Boca pela manhã, aí, entre 9 e 11 horas, falando da rodada anterior. Papo mais descontraído, né? Menos análise e mais pitacos, e assistindo também um pouco dos jogos. Mas falando lá, o Apoca mencionou, ele falou, nossa, é estranho, né? Porque o Boston Celtics, se não tá ganhando de 30, é o pior time do mundo, assim, no Twitter, faz parecer. E acho que assim, o Apoca... Parênteses. Diga. Esse podcast sempre disse que a torcida do Boston Celtics é insuportável. Os adversários também, né? Porque é aquela coisa de que você falou, se o Celtics não estiver ganhando por 25, 30 pontos é horrível. Se o Tatum não fizer, sei lá, 40 pontos é horrível. Mas o time segue ganhando, né? Exatamente, mas segue ganhando. O que importa é isso. Falei ontem, vou repetir. Não foi o jogo mais lindo do Boston Celtics. Existiram muitos problemas. É preocupante não vencer com mais tranquilidade um time que estava sem as suas 2 maiores estrelas. Algo precisa ser feito, mas até o presente momento isso tem sido suficiente para colocar o Boston na próxima fase. E enquanto for, tá bom. Desde que no momento em que esse time precise dar um passo além, né, elevar seu jogo, como o Denver teve que fazer, né? Enfim, passou fácil, mas vendendo caro jogos pro Lakers, chegou no Timberwolves e percebeu que o papo já não ia mais ser assim. O Boston ainda não teve isso, perdeu um jogo óbvio do Cavs, mas dentro das suas dificuldades ainda conseguiu sobreviver e abrir esse 3-1. Pode ser que na próxima fase a gente veja o Celtic sendo mais desafiado de alguma maneira, pode ser que não. O importante é que no momento em que esse time seja desafiado, ele consiga responder à altura. Por enquanto, Drica, se ganhar feio,
ainda vencer. Não tem saldo de pontos, não tem porra nenhuma. O importante é abrir 4 jogos aí. E isso o Celtics está fazendo muito bem, né? Assim, durante toda a temporada regular eu falei e reafirmo que pra mim o basquete do Celtics era o mais bonito, porque era defensivamente bonito, coletivamente, e a gente sempre falou aqui, não é de hoje, que a gente gosta de times coletivos, né? Todos os times vai ter 1, 2 estrelas, até 3, né? Mas um jogo mais coletivo, em que o time consiga criar alternativas e ter alternativas. É importante ter essas alternativas e elas responderem no momento que elas precisam responder. E era o que o Celtics mostrou durante toda a temporada. E apesar de, né, não estar tendo dificuldade contra times, né, teoricamente mais fracos, mas ele está utilizando suas alternativas. O Derrick White nos 2 primeiros jogos voou, aliás, né, na primeira série nos 2 primeiros jogos. Tá mal há 2 jogos. E aí quem vem? Vem Jason Tatum e Jaylen Brown puxando, mas vem um Jrue Holiday, por exemplo, que atuou brilhantemente dos 2 lados da quadra. Quando vem do banco, vem um Peyton Pritchard que mete uma bola lá do logo e esfria corridas dos adversários. Então, assim, esse time tem um arsenal ofensivo e defensivo que pode ser utilizado. Tá utilizando em seu máximo? Também acho que não. Mas o que importa é vencer. Se o Celtics for campeão, levantar o 18º banner jogando de maneira horrorosa a final da NBA, pra mim tá tudo bem. O que importa é que o título venha. Mas como você falou, vai chegar um momento em que esse time vai ser mais desafiado. Se passar pelo Cavs, eu não estou dizendo que vai passar, né? A tendência é essa e tá um jogo de conseguir. Se passar pelo Cavs, vai ter um Pacers que também tem, né, um arsenal ofensivo gigantesco, ou o New York Knicks, que é aquele time que não desiste nunca. Então, assim, vai ter mais dificuldades. Não estou dizendo que o Pacers ou o Knicks é melhor ou pior do que o Cavs, mas vai encontrar outras dificuldades, e aí vai ter que se adaptar a elas. Mas está fazendo o que precisa ser feito. E, principalmente, acho que o que é importante, né, para esses Celtics nesse momento é entender que quando uma peça não está bem, vem muito bem, como é o caso do Derrick White, vou voltar a citar, quando ela não está bem, alguém tem que vir e surgir e ser essa outra opção. E aconteceu ontem com o Jrue Holiday, para além dos Jays que a gente já espera que realmente entreguem o que estão entregando e ainda mais. Então, assim, torcedores, calma. O Tatum falou, inclusive, depois da derrota no jogo 2, né? Que ele exaltou, obviamente, o Cavs, disse que o time era um time de semifinal, então não dá para achar que em semifinal de conferência vai ser uma 4-0 com 30 pontos de vantagem nos 4 jogos. Então, é preciso ter calma, né? Não é porque o Celtics perdeu um jogo ou teve dificuldade num outro jogo que deixou de ser o melhor time da temporada. Então, de novo, não estou dizendo que o Celtics vai ser campeão, falta muito para isso e é preciso mostrar mais do que está mostrando para isso. Mas o que importa é vencer e o Celtics está vencendo e leva essa série para o TD Garden com a possibilidade de fecharem a um 4-1. E se fechem a um 4-1, vai ter tempo de descansar, porque é o que tudo indica a outra série aí. A tendência é de que ela se arraste até os 7 jogos. Até os 6, pelo menos, até o sexto, pelo menos, vai se arrastar, porque tá 2-2. Agora, vai ter tempo de descansar, vai poder, quem sabe, poder contar com o Porzingis em algum momento de uma final de conferência. Então o Celtics está fazendo o que precisa ser feito. Alguma consideração a mais? Eu ia falar um pouco das bolas de 3, né, que caíram um pouco menos que o normal no último jogo, e lógico, refletem um pouco também na pontuação, mas do que o Boston tá fazendo bem, que são os rebotes, né? Apesar de não estar sem o Porzingis, o Boston conta com a vantagem também de não precisar jogar contra Jarrett Allen, né? E Evan Mobley tem ido bem, pegou 9 rebotes na partida de ontem, mas o Jason Tatum pegou 11. Então, Tatum tá fazendo seu papel. O melhor jogo dele pra mim, acho que nessa série foi ontem. 33 pontos, 11 rebotes. Mas o Cavs tem sido um time um pouco mais coletivo, Drica. Foram 26 assistências pro Cavs contra 15 do Boston Celtics. E aí, enfim, prestei atenção no jogo, mas tava muito nervosa também pra fazer qualquer tipo de análise mais profunda, pra entender se foi falta de necessidade, algo
que a defesa do Cavs estava permitindo e quem sabe até endossando, né, que o Boston Celtics fosse para essas isolations e fizesse um trabalho mais individualizado, ou se foi uma escolha do Boston de rodar jogadas dessa natureza. Fato é que, assim, de novo, nesse momento não precisa, mas o Boston também precisa saber utilizar-se do jogo coletivo. Eu acho que isso não é um problema para esse time, mas ontem não foi assim. Ontem foi uma partida marcada especialmente por atuações individuais, pontos individuais. Vide essa somente, né? 15 assistências, apenas 15 cestas aí foram assistidas e nós tivemos 109 pontos. É uma estatística bem diferente porque a gente está acostumado desse Boston Celtics, né? Exatamente. Quando a gente fala de coletivo que trouxe o Celtics até aqui, eu acho que flutua muito, né, Agatha, um jogo coletivo com distribuição de assistências, com estatísticas mais igualitárias, né, com os 5 jogadores fazendo mais de 10, 11 pontos, ou um time que distribui isso de acordo com o que tem, que foi o que aconteceu ontem. Jason Tatum e Jaylen Brown, como eu já falei, e o Jrue Holiday aparecendo para também ajudar contra um time que precisava ser mais coletivo e mais solidário, porque não tinha um Donovan Mitchell que vem carregando a pontuação. Teve um jogo, inclusive, contra o Orlando, que dos 3, se não me falha a memória, dos 3 minutos finais do terceiro quarto e o quarto foi só o Donovan Mitchell que pontuou. Então, o Cleveland precisava ter um jogo mais coletivo, precisava distribuir mais essa pontuação e conseguiu. Max Strus matou várias bolas no começo do jogo, né? Bolas de 3 importantes, que é uma arma dele, mas o Celtic soube concentrar em 3 jogadores essa, aspas, coletividade, porque tem jogadores que podem contribuir com os Jays quando um não tá bem, quando o outro não tá bem, tem opções, né? Eu acho que esse é o principal ponto do Celtics, e é isso que torna o time do Celtics tão forte, ter grandes opções defensivas e ofensivas, porque é um time que defende muito bem, a gente já falou isso aqui milhares de vezes, foi a segunda melhor defesa da temporada, e ofensivamente tem esse arsenal em Jason Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, o Porzingis que não tá jogando, o Jrue Holiday como foi ontem, vindo do banco aí, Sam Hauser, Peyton Pritchard, que matam bolas que, como eu falei, freiam, né, ou runs, ou possibilidade, né, de recuperação dos outros times, então se adaptou ao jogo, né, o Celtics viu que estava sendo o Donovan Mitchell, mas que estava conseguindo distribuir bem esse jogo, encontrar bons arremessos, passar bem a quadra, concentrou em quem estava bem e conseguiu uma vitória. Não foi uma vitória de, como a gente falou, 25 pontos, mas nem todas as vitórias serão assim. E desde que tenha um dígito a mais, já está valendo, é vitória. E foi o que o Celtics fez. Para o jogo 4, honestamente, eu não vi. Agatha, você tem alguma informação de qual é o status do Donovan Mitchell? Para o próximo jogo, eu acho que não. Provavelmente tá questionável e a gente só vai saber antes da partida, né? Então o Celtics vai ter que, o Joey Mazzulla vai ter que trabalhar aí nesses 2 cenários, né? Até porque em um momento que você tem o Donovan faz Mitchell... até sentido, né? Segurar essa informação. Sim, Deixar obviamente. que se vire com a possibilidade dos 2 cenários. Joey Mazzulla vai ter que botar o seu caderninho para jogo para as 2 possibilidades. Para uma defesa, obviamente, mais centrada em Donovan Mitchell quando ele está e tentar dificultar a vida de Evan Mobley dentro do garrafão. E se ele não estiver, já sabe como vem esse Cavs, né? Um Cavs que consegue distribuir melhor, que consegue fazer essa bola rodar mais, né, do que quando o Donovan Mitchell está em quadra e é natural que ele tenha esse controle, né, de bola e do jogo. Então o Celtics vai ter que trabalhar aí nesses 2 cenários para o jogo 5, que acontece em Boston, no TD Garden, no dia 15, também conhecido como amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite. Agatha, depois dessa vitória do Boston Celtics, né, por 109-102, abrindo 3-1, nós poderíamos ter tido outro 3-1, né? Afinal, o Dallas Mavericks virou aí, né, pra cima do OKC no jogo anterior, um jogo tenebroso, inclusive, do OKC, mas não vamos nem falar disso, vamos focar aí no jogo de ontem à noite. E, apesar dos pesares e de também não ter sido um jogo glorioso do OKC, terminou com vitória. E é o que importa, como a gente já falou aqui. 100-96
para o Oklahoma City Thunder, que acho que foi na série contra o Nuggets e o Lakers, a gente falou, né, que o Nuggets teve pouquíssimas vantagens ao longo da série. Mas a vantagem vinha no final do jogo, e era o que importava. E foi o que aconteceu ontem com o OKC, basicamente. Que liderou no começo, 4 primeiras bolas, depois se viu em desvantagem o jogo inteiro, e na reta final do último quarto, foi lá, pegou a vantagem e ficou com a vitória. Vamos aos números, que a Agatha vai comentar mais, que ela tem muitas coisas para falar e defender, e também xingar, porque a gente critica também quando precisa ser criticado. 100-96 para o OKC. O Dallas Mavericks chegou a liderar por 14 pontos, e a maior liderança do OKC foi de 5 pontos. Tivemos 2 mudanças de liderança, como eu falei, do OKC para o Dallas lá no começo do jogo, bem no comecinho, e depois do Dallas para o OKC no fim do jogo. Durante 3 momentos tivemos o jogo empatado, e a maior run foi de 9-0. Rebotes 47-45 para o Dallas Mavericks. Assistências 26-18 também para o Dallas. Steals 8-4 para o OKC. 13 blocks para o Dallas, 9 para o OKC. 13 turnovers do Dallas, 7 do OKC. Aproveitamento de field goal 41% do Dallas, 38% do OKC. 3 pontos, 26% para o OKC, 34% para o Dallas. Lances livres, 96% para o OKC, 52% para o Dallas. Pontos de contra-ataque, 14-11 para o OKC. Segunda chance, tudo igual, 13 para cada lado. E no garrafão, 40-28 para o Dallas. Os líderes da noite, SGA, 34 pontos e PJ Washington, 21. Rebotes, 12 para PJ Washington, 9 para Chet Holmgren. 10 assistências para Luka Doncic, 6 para Jalen Williams. E 4 blocos para Chet Holmgren e para Derrick Jones Jr. Vamos aos números individuais. Dallas Mavericks, começando com o perdedor. Duplo-duplo para o PJ Washington, 21 pontos e 12 rebotes. Triplo-duplo para o Luka Doncic, 18 pontos, 12 rebotes, 10 assistências, além de 2 steals e 1 bloco. 17 pontos para o Derrick Jones Jr., além de 3 rebotes. E o Gafford com 10 pontos, 8 rebotes. Kyrie Irving apenas 9 pontos, 9 assistências e 1 rebote. O banco de reservas do Dallas contribuiu com 10, 16, 21 pontos. Pelo lado do OKC, 34 pontos para SGA, além de 8 rebotes, 5 assistências, 2 steals e 2 blocos para ele. Quase um duplo-duplo para o Chet Holmgren, 18 pontos, 9 rebotes. Também teve 1 steals e 4 blocos. 17 pontos para o Lu Dort, além de 8 rebotes. 14 pontos para Jalen Williams, 9 rebotes, 6 assistências, 4 steals para ele. Josh Giddey, 5 pontos, 2 assistências, 1 steal e 1 bloco. O banco de reservas do OKC contribuiu com 12 pontos. Agatha Máximo, mais uma vez o Josh Giddey aí, enfim, preocupante, eu diria. E eu sei que você vai me dizer que é momento de tirá-lo da rotação inicial para entrar um outro jogador. Qual é esse jogador que você quer ver aí no quinteto inicial do OKC? Eu queria, eu não vou te perguntar a chave para a vitória do OKC, porque se resume... A gente sabe se resume em 3 letras, SGA. Mas eu queria que você falasse, sobre uma possível mudança aí nesse quarteto inicial, nesse quinteto, aliás, inicial, para, que seja um jogo mais tranquilo, talvez, esse quinto jogo, já que a série empatou em 2-2, e eu quero que você hable sobre SGA. Apenas sinta-se à vontade. Ai, Drica, respondendo a sua pergunta em primeiro lugar, sim, eu acho que acabou para o Giddey no time titular. Primeiro que eu não tenho ódio nem nada, eu acho que a galera às vezes pesa a mão. Eu entendo e dou razão a muitas das coisas que são ditas, e a maioria, inclusive, mas a diferença entre, enfim,
acho que existem dois lados da torcida do Thunder nesse momento com relação ao Giddey. É que eu ainda torço pra que dê certo, sabe? Por mais que não dê, quando ele entra, eu ainda torço pra ele jogar bem e ainda espero que ele consiga reverter essa situação. É uma pick 6, não é legal gastar uma pick 6 num jogador que não dá certo, não é legal gastar uma pick 6 olhando também para os jogadores que vieram depois, a gente poderia ter draftado. Então eu sempre fico pensando em como a gente pode resolver essa situação com relação ao Giddey, né? Acho que o Mark também vem nessa lógica de colocá-lo para jogar, mostrar que tem confiança nele, mas o ponto é que em um determinado momento eu também preciso admitir que o jogador não tem confiança em si próprio e que o outro time tá se aproveitando dessa falta de confiança mútua, né? E eu colocaria hoje Cason Wallace no lugar de Josh Giddey. Primeiro porque o Cason Wallace já mostrou que é um bom arremessador e um arremessador muito frio. O que ele fez ontem no último quarto é uma coisa absurda. Segundo que ele é um rookie, né? Outra questão. E é um baita defensor. Eu não achei que a gente fosse achar um defensor de perímetro como Luguentz Dort. E agora nós temos dois. E Cason Wallace me parece ser uma versão ainda melhorada do Dort, né? Lembrando que o Dort não foi draftado. Cason Wallace veio na nossa pick 12. Que é a mesma pick que nós vamos ter no próximo draft. E é a pick que nós tivemos no draft anterior. E draftamos Jalen Williams. O J-Dub teve uma partida muito ruim, inclusive. Pior partida dele, de fato, assim, nos playoffs. E, pra ser sincero, os únicos jogadores que jogaram bem e que tiveram um volume um pouco maior foram o Shai e o Chet Holmgren, né? Já venho falando no Twitter já faz um tempo, o Chet tem um volume de jogo que, ao meu ver, é baixo. É aquém do que ele poderia estar jogando. Ele tá 39 minutos em quadra e eu acho pouco Chet Holmgren chutar 9 bolas, enquanto J-Dub tá chutando 19, enquanto o Luguentz Dort tá chutando 14. Em um mundo em que o Chet tava com 66% de aproveitamento nas bolas e arremessando bolas de todos os lugares, é triste eu ver que ele está sendo de fato subutilizado, né? Foram 4 blocks, mais 9 rebotes, quase um double-double. E aí você olha pro J-Dub, 19 bolas arremessadas, 5 completas, 26%. O Dort, 14 bolas arremessadas, 4 completas. Isso daí foi... Dentro disso, a gente teve 3 bolas acertadas em 10 para 3 pontos. O Josh Giddey, 2 de 8, 25%. O Aaron Wiggins, 2 de 7, 28%. Uma partida para esquecer de todos esses jogadores, com exceção de Chet Holmgren, Shai Gilgeous-Alexander e Cason Wallace, especialmente no ataque. Agora, na defesa, Drica, esse time é muito resiliente, é muito resistente. Tem gente falando que o Luka está apanhando, tem gente falando que Lu Dort está sendo desleal. Sinceramente, eu acho até que esse matchup Dort e Luka tá fazendo bem pro Luka de certa forma. É um jogador que o desafia a tentar coisas novas e o tem desafiado com muito sucesso, inclusive. O Luka teve um bom jogo no jogo 3 e nesse jogo a gente veio com respostas para pará-lo, né? Para diminuir também um pouco do potencial ofensivo do Kyrie Irving, que no final acabou jogando um pouco mais. Mas o Luka ontem, ele acertou 6 cestas, 30% e teve 7 turnovers. Ele teve mais turnovers do que cesta. E é aquilo que eu falei. Quando você tem um time em que 50% da pontuação representa Kyrie Irving e Luka Doncic e você consegue segurar os dois somados em 27 pontos, essa é a receita pra gente vencer. Porque a gente teve uma noite no ataque para esquecer. Não fosse Shai Gilgeous-Alexander e Chet Holmgren, o Chet teve 18 pontos, mas o Shai é uma coisa absurda, né? Ele não acertou nenhum arremesso de 3, ele tentou uma só. E todos os arremessos dele foram mid-range, todos. Não teve bandeja, não teve dunk e não teve bola de 3. O mid-range vive, né? Respira por aparelhos e o Chet tá mantendo ele vivo muito bem. E
é isso, acho que o trunfo continua sendo a nossa defesa. Continua sendo a intensidade com que a gente coloca os jogadores dentro de quadra para marcar. E essa intensidade, ela não pode ser confundida com violência, com jogo baixo, porque não é. O Luka é um jogador que está acostumado a reclamar e ele vai reclamar de todas as faltas. Inclusive ontem, quando ele tentou fazer falta e a arbitragem demorou para marcar, ele foi reclamar com a arbitragem que a arbitragem não marcou falta. Ele é um jogador que reclama. Boa parte do jogo dele é baseada em pressionar a arbitragem. E se isso tá errado, se isso tá certo, Drica, não vem ao caso. É o jogo do Doncic. Mas não significa que porque ele tá reclamando, o Dort tá sendo desleal. Tiveram momentos em que, por exemplo, o Luka tomou uma cotovelada do Shai quando o Shai sobe pra cesta. Não me recordo se foi uma flagrante, se não foi, mas assim, a arbitragem tá vendo isso tudo. Quando rola um tropeção ou outro, a arbitragem está vendo. É uma série quente, é uma série pegada, e o Luka também tá se doando bastante na defesa. Ele que conseguiu fazer com que o Dort também não tivesse um potencial ofensivo tão grande no jogo de ontem. Boa parte desse desempenho ruim do Dort vem da intensidade do Luka do outro lado da quadra, sabe? Mas o que sacramenta, Drica, essa vitória, eu tava falando pra pouca, né? Perder errando muito é melhor do que perder acertando tudo, né? E ganhar errando tudo te dá a sensação de que se você conseguir encaixar um ponto ou outro, ninguém consegue te parar. Pelo menos não dentro dessa série. Durante esses 4 jogos, a gente passou pelos mesmos apuros, Drica. Especialmente um garrafão muito aberto, muito frágil, em que o Luka e o Kyrie Irving cansaram de passar a bola pro Gafford, pro PJ Washington e pro Derrick Jones enterradas plásticas que elevam a temperatura do jogo, e o corner, né? Cansamos de ver também a dobra baixar no Luka Doncic, no Kyrie Irving, para que bate para dentro da cesta, passa essa bola para fora, especialmente no corner, para PJ Washington, para Dante Exum, para Josh Green. E eles estão matando. Essa é justamente a questão que tá tornando essa série tão difícil pro Thunder. O PJ Washington nunca jogou assim nos playoffs. Eu vi uma estatística que PJ Washington e o Gordon Hayward, que agora está no Oklahoma e praticamente não joga, eles estavam jogando no Charlotte e em 20 jogos que eles jogaram juntos, o Hayward fez 10 mais pontos que ele. Não é um jogador que está acostumado com esse volume. Ele tá chutando aí na série mais de 50% para 3. Não é o cara que a gente pensa que a gente fosse ter que parar, né? Mas esse Dallas, ele tá morrendo em um fundamento que é muito simples, que a gente nem imagina que um time pode morrer, né? Essa partida, ela acabou 100-96, Drica. O time do Dallas teve 23 chances de lance livre. Eles converteram 12. Se eles fazem a mesma porcentagem que o Oklahoma fez 23 de 24. Se eles fazem 22 lances livres, são 10 a mais e uma vitória por 6 pontos. Um aproveitamento de 52% da linha de lance livre para um time. Para um jogador já não é bom. Agora você imagina um time inteiro em um jogo que, né, ficou tão equilibrado assim. É completamente inaceitável. E na partida anterior, no jogo 3, o Thunder fez um hack a Lively, né? Não sei se você viu. A partir dos 5 minutos do último quarto, assim, o time começou a fazer faltas intencionais no Lively para colocá-lo na linha de lance livre. A gente já estava no bônus e a gente estava preferindo pagar esses ataques. Então, o Dallas vai atacar, falta no Dereck Lively, e ele erra 1, erra 2, às vezes acerta 2, mas a gente, pensando numa porcentagem de 50% aí, a gente acaba saindo na vantagem, né? E não deu certo naquele final por muitos motivos, teve arbitragem envolvida, mas principalmente por uma falta de capacidade do Thunder de fechar a partida, e nessa funcionou. A gente morrer vendo um time arremessar 52 para lance livre, com um bom volume, e a galera fica falando que o Oklahoma toma muita falta e tudo mais, mas foram praticamente a mesma quantidade, né? 24 e 23 do outro lado. É perceber que as vitórias moram nos detalhes, né? Ainda mais nesse jogo. Então,
Dallas também tem uma grande parcela de culpa por ter entregado essa partida, Drica. Não foi só a gente que tem mérito, não. Assim, não foi um jogo bom, né, Agatha? Convenhamos que não foi um jogo agradável de se assistir. Eu, particularmente, dormi ali nos 5 minutos finais, que foi quando o OKC conseguiu aí a sua virada para a vitória. Mas eu acho que é o que a gente sempre fala, né? Playoffs, eles são ajustes, obviamente, mas tem coisas que são inaceitáveis porque a gente tá falando de jogos muito equilibrados. Via de regra, né? Óbvio que o Timberwolves foi lá, venceu em Denver com diferenças absurdas. O Celtics também venceu por 25, 30 pontos. Só que em uma série equilibrada, em matchups tão disputados, não dá pra você ficar com 50% de aproveitamento da linha do lance livre. Assim, é de fato inaceitável. Para um jogador, eu lembro que eu não costumo fazer isso, mas critiquei Jaylen Brown na primeira rodada. Estava com um aproveitamento que, se não me falha a memória, não chegava a 45% da linha do lance livre. Não melhorou muito, mas deu uma melhorada. Se para um jogador já é inaceitável, porque você pode colocar perder uma temporada inteira, você imagina para um time inteiro. Então, eu vi muita gente falando que o Doncic tá apanhando, que tá foda, que ele não tá conseguindo jogar, que tá ficando lesionado, que tá indo pro sacrifício. Só que assim, tá indo pra linha do lance livre, não só ele, o Dallas, mas o aproveitamento, pífio. Então, o OKC está corretíssimo em forçar faltas em um time que não consegue converter da linha do lance livre, e com isso conseguiu aí a sua vitória, deixar essa série empatada, porque um 3-1 é muito, muito, muito perigoso. Então, coloca um 2-2, estica essa série para pelo menos 6 jogos, pelo menos podemos ter 7, e é uma série equilibrada que nos dá aí esperanças, né, para quem não está envolvido, esperanças de chegarmos a 7 jogos. Mas, Agatha, para finalizar e a gente só passar aí nossos palpites para hoje, até porque daqui a pouquinho já tem jogo, o que você acha que o OKC precisa fazer para esse jogo? Agora essa série volta, né, para Oklahoma, pro 5º jogo, para colocar o Dallas contra a parede, fazer o seu 3-2 e ir para Dallas com a chance de fechar essa série em Dallas. Além de Josh Giddey. Exatamente. Além de Josh Giddey voltar a ser um jogador de basquete. O Mark não pode ter medo de fazer alterações, né? Essa alteração pode ser a diferença entre a gente estar na frente ou perder uma partida em casa para ter que decidir em Dallas. Então é muito importante que a gente entre com essa mentalidade. Eu acho que, de fato, recobrar a paciência. Aquela paciência que eu venho falando desde a primeira fase, que apareceu muito bem no jogo 1, de escolher a melhor jogada, escolher o melhor arremesso, precisa voltar. Continuar muito forte na defesa, como a gente está fazendo, esse é o caminho certo. Levar esse Dallas para a linha de lance livre sempre que for preciso, sem sobrecarregar os principais defensores que a gente tem, né? Ontem o Dort chegou no final do jogo com 5 faltas, mas os primeiros 5 minutos ele já tinha 2, então ele fez um gerenciamento aí de faltas muito importante para chegar no final bem e manter a paciência no ataque. Eu acho que o ataque demorou para funcionar muito, demorou 3 quartos e meio para funcionar. Mas funcionou nos 5 minutos finais, no caso. Exatamente, mas a nossa defesa nos manteve vivos para continuar lutando e ter essa capacidade de decidir no final. Eu acho que o Shai pode entender um pouco antes também que ele pode tomar as rédeas, porque às vezes tomar as rédeas significa também que os outros jogadores vêm com mais confiança, né? Então pega a bola e arremessa mesmo esse mid-range. É óbvio que o Dallas vai vir com algum plano de jogo para parar o Shai e dar mais volume para o Chet. O Chet precisa arremessar mais a bola. Mais pelo menos do que o Giddey e o Dort e ficar ali quase que empatado com o J-Dub. É um jogador muito gelado, Drick. Ele acerta as bolas de fim de jogo de uma forma absurda. E o Thunder é o melhor time no clutch time dessa temporada, né? A gente venceu 83% dos jogos no clutch time. Então, é um time que sabe lidar sob pressão no fim de jogo. E é isso que me acalma. Porque a hora que a gente passou, eu falei, porra, é a primeira vez que eu tenho essa sensação com o time, né? A primeira temporada, de que é o time que sabe fechar. Eu sempre tive a sensação de que era o time que ia perder. Mas essa paciência, ela vem no final. Só que eu acho que o Chet precisa ter um pouco mais de espaço para fazer o jogo dele aqui dentro. Está sendo pouco utilizado.
Especialmente quando você olha o outro time, que também tem um rookie, né, no Derrick Lively, tá utilizando ele tanto e tá sendo tão efetivo dentro do garrafão, né? Essa agilidade, essa verticalidade tem que ser explorada. E a gente tem plenas condições, vem muito embalado, né? A moral altíssima pra esse jogo depois dessa coisa horrível pra jogar em casa e ficar a um jogo de passar de fase, ir pras finais de conferência, eu não nem sei, nem quero imaginar. Tem nem roupa pra isso. Deve ser uma sensação muito boa, né? Ter um time que sabe fechar jogos. Não sei o que. Não sei o que. O seu conseguiu ontem, vai. Ontem foi Porra, mas uma temporada inteira. O torcedor celta, só pra explicar, e eu juro pela Messi que dorme ali no meu sofá, pode parecer arrogância, mas não é. Se você não assiste o Celtics, assim, a temporada toda, há várias temporadas, na verdade, talvez você não entenda. Mas o torcedor celta, ele nunca vai estar calmo, pode estar vencendo por 15 pontos, faltando 1 minuto e meio, ele vai estar cagado de medo. A não ser que esteja 15 pontos, faltando 30 segundos. Daí a gente tá tranquilo. Se não, a gente tá muito fodido da cabeça. Os Divertidamente, eles de fato conhecem muito bem esse time. Então, por isso que eu digo que deve ser uma paz muito grande saber que o time consegue fechar jogos com tranquilidade e não ver uma puta de uma vantagem construída o jogo inteiro se esfacelar diante dos olhos. Mas o que importa é ganhar também, foda-se. 1 ponto, 15, 20, tanto faz. Ganhando, tá bom. Agatha, hoje, então, nós temos saborosíssimo dia, a noite hoje de NBA, saborosíssima, porque temos 2 séries e as duas em 2-2. Pacers e Knicks volta para Nova York esta série, né? O Pacers, como a Agatha já havia dito, se você voltar aí agora, eu já não sei mais nem quantos episódios, porque são muitos, né, nos playoffs, mas quando tava 2-0, a Agatha falou, e eu sou testemunha, e quem ouviu também, o Pacers tem totais condições e acho que vai vencer os 2 jogos em casa e deixar isso em 2-2, e foi o que aconteceu. Temos 2-2 nesta série, jogo no Madison Square Garden às 9 horas da noite. Knicks com um problema atrás do outro. Parece que cada jogo é uma pessoa a mais que vai pro departamento médico. Agatha Máximo, qual o seu palpite para esse jogo? A gente só não tá palpitando mais em jogos do OKC e do Celtics porque percebemos que pode dar ruim. Nos outros a gente palpita. E porque não tem que palpitar, né? É óbvio que a gente vai palpitar cada uma no seu time, né? O Camilo, o problema foi o Camilo. O Camilo Pinheiro Machado. Sabe a Yasmin Brunet que girou o negócio contrário? Foi ele. Foi isso com o Camilo aqui. Balanceou nossos chakras. Palhaçada. Ele só vai voltar agora depois do fim da temporada pra fazer um balanço geral. Pacers e Knicks. Qual o seu palpite para o jogo hoje às 9 horas da noite? Knicks? Knicks. Eu quero... É que assim, vou dar minha leve justificativa. O Knicks perdeu muito feio no último jogo, né? Chegou a 40 pontos e tudo mais. E isso deu um efeito inédito nesse time, que foi poder descansar um pouco mais. O Jalen Brunson, o Josh Hart, o Isaiah... Toda essa galera jogou só 20 minutinhos, assim. Então, pra quem tá acostumado a jogar 48... Porra, o Josh Hart, né? Deve ter dado uma recuperada na galera e eu acho que eles vêm com fôlego. Porque é Madison Square Garden, né? Podem esperar que, ó, você provavelmente vai ver esse episódio depois, né? Porque a gente tá gravando tarde hoje. O jogo foi histórico, não foi? A Agatha vindo do futuro pra dizer. Eu também vou de Knicks por essa questão do Madison Square Garden. Como a gente falou aqui, o Pacers, taticamente, tecnicamente, é um time melhor. Mas o Knicks é muito encardido de jogar. E vai estar diante da sua torcida e a gente sabe como é jogar. Quer dizer, a gente não sabe, né? A gente só vê como é jogar no Madison Square Garden. 9 horas da noite, teremos um 3-2 aí, não sabemos ainda pra quem. Nosso palpite é Knicks. 11h30 da noite, completamente inimigo do trabalhador brasileiro. Começa... 11h30 não, né? Começa meia-noite essa porra. Timberwolves e Nuggets, a série voltando para Denver. Também um 2-0 que foi para Minnesota como 2-0. Volta para Denver como 2-2. Agatha Máximo, abriram o playbook, né? Abriram com gosto. Abriram. A gente tem que fazer uma camiseta do playbook, hein? Eu acho. Achei urgente necessidade. Abriram o playbook, voltam com 2-2, com muita moral. Aaron Gordon, no último jogo, um absurdo, errando um arremesso, e o arremesso errado dele foi lá
no minuto 45 de 48 jogados. Vou me adiantar e, para mim, o meu palpite é Denver Nuggets pela confiança que chega e pelo momento que tem o Denver Nuggets, que resolveu que era hora de jogar como time campeão. Mas não acho que vai ser um jogo fácil, não, tá? Acho que vai ser um jogo muito pegado, porque Anthony Edwards vem na força do ódio. Vem na força do ódio contra Aaron Gordon também, né? Que a entrevista dele, ele disse que não aguentava mais ouvir e ver Aaron Gordon. Acho que vai dar Denver, mas que vai ser um jogo apertado. Também acho que o Timberwolves vem pra vencer de novo fora de casa, né? E o Denver querendo ganhar sua primeira em casa. Essa série tá bem trocada, né? O mando de quadra parece que não Adiantou de faz nada. nada. Mas eu acho que o Nuggets engatou, Drica. Eu também acho que Eu agora. acho que acabou a brincadeira. Quero estar errada, tá? Eu quero 7 jogos essa série. Quero estar errada, mas eu acho que engatou. E eu tenho 2 recados pra dar, muito importantes. O primeiro é pro Bulgarelli. Alô, Bulgarelli. Assistindo o Prime Video ontem, falou pra cobrar se o Dallas não vencesse por pelo menos 10 pontos. Ai. Lá vem o Cobrote. Fred Bulgarelli, um beijo, sou sua fã, você sabe. Mas não podia deixar de dar esse cobrote que você mesmo pediu de se Tem que cobrar. Tem que cobrar, porque o Bulgarelli, todo ano, no nosso episódio de palpites, que no final da temporada a gente, né, faz aí o nosso tira-teima e zoa as pessoas. Todo ano ele me provoca, falando de Jaylen Brown, de Boston Celtics, pois cobra. Acho que cobrou pouco, pode cobrar mais. Tem que respeitar nosso MVP, Bulgarelli. E verá mais ainda, hein? Não acabou. E o último recado, Drica, é que a WNBA anunciou verdadeiramente, né, o seu novo time. Já aprendeu a escrever? Que eu vi que o teu... Me ensinaram aqui, o pessoal no Brasil falou que é pra juntar Val, mais o Kyrie, né? E o Golden State Valkyries é a nova franquia da WNBA. Começa ano que vem. Temos mais um time para ser anunciado, é o que tudo indica. Esse time lá da Califórnia, muito ligado ao Golden State Warriors, obviamente. E Stephen Curry é um acionista majoritário, está bem à frente desse projeto. É óbvio que muitas coisas vão acontecer, vai rolar aquele redraft, aquela coisa quando existe expansão da liga. Falaremos quando chegar o devido momento. E também, o último recado, falei 2, mas eram 3, que não ouviu o episódio de ontem, Drica. Se você também não tiver ouvido, porque André deixou recados, tá? Eu comecei, calma que eu vou chegar. André deixou recados. Um episódio excelente em que a gente explica algumas mudanças nas regras salariais, nas regras de troca especificamente. Muita coisa mudou e não pode mais ser feita como era antes. Falou bastante do Boston Celtics e de como eles se utilizaram de algumas regras que não podem mais ser utilizadas. Então, vale muito a pena. Um beijo pro André, que sempre engrandece nosso bate-papo aqui. E amanhã a gente volta, né, Drica? Um beijo pro André, mas ele disse que ontem, né, eu tava afundada na lama do trabalho, não consegui gravar. E ele foi lá no Twitter dizer que faltou a minha pessoa pra ele falar mal do Celtics. Cara, como assim? Como as pessoas não falam mal de um time simpático como esse, cara? Não dá. Mas tudo bem. Calma, André. Na próxima vez eu faço questão de estar aqui pra defender com unhas e dentes meu Boston Celtics, meu general manager maravilhoso, que ele vai encontrar alternativas aí agora, né? Que algumas coisas não podem ser feitas. Então é isso, recados dados. Bulgarelli, sua cobrança veio e ela sempre virá, até porque você zoou a gente. André, muito obrigada por estar aqui. WNBA em expansão. E vou reforçar o convite da Agatha todos os dias de manhã. Você sempre posta, né, Agatha, lá no Twitter também o link para que vocês assistam aí e ouçam, né? Para quem pode assistir, assista. Para quem só pode ouvir, ouça. A Agatha e a Puca falando de NBA. É isso. Vamos, porque daqui 1h40 começa o pré-jogo, que nunca começa na hora, né, esses jogos, de Pacers e Knicks. E amanhã a gente volta para falar. E quem é que vai ficar no 3-2 e se eu e a Agatha vamos acertar os nossos palpites para provar mais uma vez que o problema daquele episódio e daquelas 2 derrotas lá foi Camilo Pinheiro Machado. Um beijo, inclusive, para ele. Rapidamente, quero cobrar Lucas Holanda, também conhecido como Nepopop.
estava ouvindo o podcast do Café Belgrado, porque às vezes eu demoro um pouco, né, para ouvir, porque, enfim, não consigo ouvir. Existe um alto volume de postagens do café, né? Fora você perde uma live, um episódio. Exato. Aí quando você vai ver, você tá afundada, atrasada. No negócio. O Café Belgrado é uma seita. É verdade. E eu estou nela. Estamos todos. Eu sei que eu estava ouvindo ontem enquanto estava indo pro trabalho, fazer meu joguinho, e estavam falando de final. Eu sei que estavam lá palpitando de final e nenhuma das finais tinha o Boston Celtics. Ele, que se diz agora torcedor do Celtics depois daquele vexame do Suns, colocou Pacers e OKC, colocou Knicks e Denver, eu acho, sei lá, já nem me lembro. Eu sei que eu mandei mensagem pra ele na hora, eu tava no trânsito, eu ia mandando mensagem. Eu falei, o quê? Como assim? Então tá aqui meu recado. Lucas, se a gente se encontrar numa NBA House da vida, ou sei lá eu aonde, você será cobrado ao vivaço. É só isso. Amanhã a gente volta. Um beijo.